Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Tarô com Alberto. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar a relação entre ilusão, materialização e realidade. Como é que a gente vai trabalhar a realidade, já que já foi trabalhado no primeiro podcast hoje? Na parte da realização, tirar do mental e trazer para o concreto. Para você que está seguindo o canal, para você que está me ouvindo pela primeira vez, fique à vontade de deixar nos comentários as suas dúvidas, de acrescentar ao conteúdo que é criado aqui, botando o seu ponto de vista, porque mais do que um objetivo de um estudo individual, o que é abordado aqui, que eu trago o meu conceito para vocês, eu também preciso me ouvir falando, porque também serve para mim. Por que isso acontece? Porque nós somos seres pensantes. Nós somos seres absolutos dentro da nossa realidade, dentro da nossa matéria, dentro daquilo que a gente criou, sendo contra a nossa vontade ou não. E esse conceito, por si só, significa materializar. Trazer para algo tangível algo que necessariamente não é tangível. Um exemplo de materialização é quando a gente vê numa vitrine um determinado objeto, a gente deseja aquele objeto e vai lá e compra. O objeto por si só ele existe, mas na nossa realidade ele não é nosso, ele não está com a gente. A materialização é trazer aquele objeto que a gente desejou, aquele objeto que a gente quis, tirar ele da vitrine e botar ele em nossas mãos, botar ele em nosso alcance. Mas para essa materialização ocorrer, precisou ser feito o quê? Uma realização. Você precisou ter o dinheiro, precisou entrar na loja. É por isso que eu quero que vocês entendam bem e tragam as noções de vocês de materialização, as noções de vocês que estiverem me ouvindo de realidade, realização e principalmente ilusão. Deixem nos comentários, comentem bastante. Vamos abrir aqui um canal de discussão e de crescimento mútuo. Porque o meu crescimento é o crescimento de vocês e o crescimento de vocês também é o meu crescimento. Porque nós não somos oniscientes. Dentro da nossa própria realidade, nós não somos oniscientes. O que é onisciência? Nós não estamos presentes o tempo todo na nossa realidade. Por quê? Porque nós somos motivados na nossa realidade pelas nossas necessidades, sejam elas necessidades básicas ou não, sejam elas necessidades que fazem parte do nosso contexto ou não. Então, nessa linha de ação, o que seria uma ilusão? Ilusão é aquilo que não é material. Ilusão é aquilo que eu ainda não consigo alcançar. E por que eu não consigo alcançar? Porque aquilo não faz parte da minha realidade. Exemplo, você olhar uma mansão para se imaginar dentro dela, isso é uma ilusão. Tu está criando para ti um sentimento, tu está criando para ti uma expectativa, mas você não está focado no principal, que para antes de você desejar algo, você tem que ter condições de alcançar aquele algo. Você que tem que estar pronto para chegar até aquele algo. E isso não é uma tarefa fácil. No campo da ilusão, as minhas verdades são absolutas, a minha realidade é absoluta, eu sou absoluto. Mas no campo da materialização, a física me limita, as convenções sociais me limitam, e a realidade das outras pessoas também limita a minha realidade. E é dentro desse jogo entre ilusão e materialização que entra a realização. Porque as minhas ações dependem das convenções sociais. As instituições sociais, de modo geral, vão dizer para mim quais são as regras que eu devo seguir para adquirir um imóvel, para adquirir um bem. E quando eu falo em instituições sociais, não são só as instituições sociais legais, instituídas por um Estado. Existem instituições sociais que são instituídas por uma cultura, por uma crença, por uma fé, ou
São instituições que vêm marginalizadas, mas que também têm as suas regras, que são aquelas que a gente considera criminosas. Elas também são instituições sociais. Por isso que surgiu o que a gente chama de engenharia social, que são golpes em que uma pessoa move outras realidades, outras pessoas para atingir o objetivo dela. No campo da materialização das ideias, a gente tem que compreender que existe o ponto em que a gente precisa da ilusão, a gente precisa vivenciar um sentimento, a gente precisa criar uma memória, a gente precisa criar um objetivo. A ilusão e a imaginação andam em linhas paralelas, mas uma não exclui a outra. Eu imaginar a residência que eu quero morar, eu imaginar aquilo que eu quero comer, eu imaginar as pessoas com quem eu quero andar, são as sementes que eu estou jogando dentro do meu subconsciente, são as sementes que eu estou jogando dentro das minhas expectativas, que são minhas, não são dos outros, são minhas, para começar a agir. Quando é que a ilusão se torna um problema? Quando a gente pensa demais e age de menos. É bonito olhar uma praia numa edição de vídeo, é bonito ver as fotos editadas, é bonito o discurso pronto, editado, é bonito aquele prato de fotografia artificial, às vezes nem é aquela comida que tu tá vendo. Isso tudo é bonito, mas isso tudo é feito para iludir. Isso tudo é uma forma de se entrar dentro da tua realidade e impor qual necessidade tu tem que seguir, qual necessidade tu precisa ter. Só que essas necessidades não estão sendo colocadas ali para que tu tenha novas experiências. Elas não estão ali para te induzir a ter um crescimento. Elas estão ali para que você tenha que servir outras realidades maiores, outras realidades mais organizadas. E como é que tu sabe que tu está servindo a essas realidades que para eles são realidades, mas para ti é uma ilusão? Porque você não consegue agir. Quando a gente estiver servindo uma ilusão, a gente sempre vai achar que fez o suficiente, a gente sempre vai achar que está com o conhecimento necessário, com os contatos, com o dinheiro, com a expectativa necessária. Mas na hora de realizar, a gente trava. Por quê? Porque a gente não está dentro da nossa realidade. A gente não está enxergando a nossa limitação. A gente não está enxergando que a gente precisa expandir. Às vezes tu tá ali com a infraestrutura que tu precisa no degrau 5, mas tu não saiu do degrau 1. Então tu não vai saber usar tudo aquilo que tem na tua mão. Às vezes uma pessoa que tem condições menores, que tem menos ferramentas, mas tem um objetivo mais lúcido, voltado a necessidades reais dela, ela passa na tua frente e chega no degrau 10, degrau 15, e muitas vezes ela nem passou pelo degrau 5, mas ela pode pular. Por quê? Porque ela teve uma linha de ação. E aí entra o que a gente chama de quê? Realização. Realizar as coisas. Você concorda comigo que se você meditar por 1 hora, a tua parte emocional, de respiração, a tua parte de criatividade vão subir lá em cima. Mas só que são 1 hora que você está parado, focado numa ação. O que vai acontecer? Na hora de agir, tu tá tão desgastado pelo que tu pensou em fazer que tu não age. O segredo é o quê? Limitar o pensamento e converter ele em ação. É assim que a gente sai de uma ilusão para a materialidade. É assim que a gente gera o meio do caminho, que é a realização. Ter talento, ter conhecimento, ter capacidade, todos temos. O problema é que não é todo mundo que vai trabalhar. Quando a gente tem um talento natural e a gente não treina, quem treinar mais do que nós, mais cedo ou mais tarde vai alcançar o nosso patamar ou vai passar pela gente. Por quê? Porque essa pessoa vai começar a errar. Eu tenho talento, você tem o esforço. O esforço te faz errar. E errando, tu vai descobrir soluções que vão, na verdade, ser futuramente atalhos ou caminhos que tu não vai precisar mais percorrer. Mas como eu sou movido pelo talento,
mesmo que naturalmente eu já tenha essas respostas, uma hora elas vão falhar. E como eu acho que eu estou à tua frente, porque é o meu talento, eu paro, eu travo. Eu não quero gastar minha energia, eu não quero gastar o meu tempo, eu não quero gastar o meu espaço, não quero me dedicar porque eu tenho talento. Me disseram que eu sou bom, falaram que que eu consigo chegar lá, mas ninguém te levou. Você está se esforçando, está todo mundo rindo dos teus erros, está todo mundo desdenhando que tu não tem a infraestrutura que as pessoas imaginam na cabeça delas que tu deveria ter, porque é a realidade delas projetada em ti. E não é a tua realidade. Tenho um currículo de 3 anos e meio como professor de história. Tenho um currículo de 2 anos trabalhando com informática. Tenho meu trabalho como terapeuta. Sou atendente de farmácia. Já fui atendente de parque de diversão. 5 experiências aonde, por mais que eu achasse que estava me destacando, eu não crescia, porque eu era muito bom em achar soluções, realizar soluções, mas eu não era bom em me priorizar nesse meio. Eu era bom em achar as soluções das necessidades dos outros, realizar as necessidades dos outros, mas eu não realizava as minhas necessidades, então eu não tinha o meu crescimento. Então eu era um ótimo degrau. É interessante isso, né? Eu era um ótimo degrau. Por quê? Eu era aquela pessoa que chegava no teu caminho, te tirava do degrau 1 pro degrau 2, então tu ia chegar no degrau 3 e não ia mais precisar de mim. Por quê? Porque na tua realidade, a minha contribuição já aconteceu. E quando a pessoa se prioriza, ela vai entender que se ela se prioriza de um jeito positivo, ela tenta te motivar, mas ela não vai realizar para ti. Se ela realiza para ti, ela não quer o teu crescimento, ela quer a tua escravidão, ela quer a tua servidão à realidade dela, ela quer que você sirva as materializações dos sonhos dela, mas ela não quer que você materialize os seus. Quem realmente se preocupa com o teu crescimento não te dá o peixe, te ensina a pescar. Porque se você sabe pescar, você vai ensinar outra pessoa a pescar. E se essa outra pessoa ensinar outra pessoa a pescar, logo todo mundo consegue pescar. Só que aí entra os limites da realidade. Será que em um lago que tenha 50 peixes, 60 pessoas vão conseguir pescar? Não. 60 pessoas não vão conseguir pescar. Mas você entende que aquela pessoa que chegou primeiro vai conhecer melhor aquele lago e vai saber o momento certo, a hora certa de pegar aquele peixe? Se você disse que sim, você se enganou, porque o peixe por si só tem a realidade dele. E a pessoa que chegou primeiro, às vezes ela cai no conto da iniciação, cai no conto da autoridade e se ilude ser o dono daquela verdade. E muitas vezes, por causa disso, ela não enxerga que mudou, ela não enxerga que tem mais pessoas, com material melhor, com conteúdo mais profundo. Que essas outras pessoas têm outras experiências com outros tipos de peixe, porque ela é a dona daquele lago. Aí aquela primeira pessoa, por parar de realizar, parar de materializar, ela volta a se iludir, que é quando a gente estaciona. E todos nós temos essa fase na vida em que se torna difícil ir além. Eu fecho os meus olhos, eu respiro profundamente, eu pego um papel e anoto várias e várias vezes o que eu desejo, várias e várias vezes o que eu desejo. Ali eu estou dispensando um esforço, ali eu estou dispensando uma ação. Tá, eu quero 100 mil reais, quero 200 mil reais, quero 300 mil reais, mas você chegou a conseguir formar 10 reais, 50 reais, 100 reais, 200 reais, 600 reais, 1.000 reais. E assim sucessivamente. Tu conseguiu passar por esse processo? Tu entende que para mim ter 2 eu preciso ter 1 e descobrir como encontrar mais 1? Isso é a etapa da realização. Isso é a etapa do merecimento. Isso é a etapa em que as ações ocorrem.
Você se sente realizado ao realizar as coisas. Então, você não chega a 100 mil se você não souber chegar a 1000. Você não sabe chegar a 2000. Você não sabe chegar a 3000. A partir do momento que você para e se limita, você não quer materializar aquele conceito. Só que você não vai entender isso. Você não vai compreender que você não quer aquilo. Você não vai compreender que às vezes essa não é a tua necessidade e que às vezes tu não precisa dessa quantia. Acham que eu vou dizer aqui que o dinheiro não é importante, e daí eu vou estar ignorando a minha primeira regra, que é a realidade. O mundo material é movido por números, e esses números estão ligados à moeda, ao dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. É a ferramenta que tu usa para realizar a tua materialização. Exemplo. Se eu quiser ter uma casa de 5 quartos, eu preciso ter o dinheiro para comprar 5 quartos. Eu preciso ter o dinheiro para manter 5 quartos. Se eu quiser uma casa de 1 quarto, eu preciso ter a realidade da casa de 1 quarto. Então eu tenho que ter os gastos da casa de 1 quarto. Manter esse 1 quarto. E aí é que entra a questão de que a ilusão, ela é benéfica quando ela te faz questionar se aquilo que tu tem é o suficiente para ti. A partir do momento que tu cai diante das ilusões e tu enxerga que tu tá numa miragem, que tu tá buscando as verdades dos outros, que tu tá buscando os conceitos das outras pessoas e querendo empurrar goela abaixo na tua realidade, tu esquece que às vezes tem pessoas que são nômades. Tem pessoas que não precisam de uma casa. Essas pessoas só precisam viajar. Posso deixar ele aqui, não? Sim, porque eu tô gravando o vídeo e pode deixar ali. Pode deixar. E não vai gritar? Não vai fazer diferença, porque eu tô gravando e vocês não respeitam quando eu tô trabalhando. E isso eu não vou editar, não vou tirar fora, porque faz parte da minha realidade. Então é uma realidade que eu convivo com 5 pessoas adultas, 3 cachorros. Eu não tenho um espaço para ficar por 1 hora falando ou trabalhando direto. Não tenho esse espaço. Mesmo assim, eu tô continuando. Tô criando. Não tô parando. Eu podia agora sair xingando todo mundo, brigando com todo mundo, mas eu resolvi continuar gravando. E isso eu não vou tirar da edição, porque eu quero que se entenda que à medida que eu for crescendo e precisar me profissionalizar, eu vou ter que sair. A realidade deles é essa. A minha realidade é essa. Não vai somar. Não vai unir. Eu vou precisar sair. Eles não vão melhorar a realidade deles. E não vão permitir que eu melhore a minha, só ficar atrelado, só ficar preso. Eu preciso ir para frente. Eu preciso ter o meu espaço. Eu preciso aprender as minhas limitações. Não importa a hora que eu vá gravar. Não importa onde eu vá gravar. Sempre vai ocorrer uma interferência, porque eu ainda não estou alinhado com o meu objetivo final. Eu ainda não estou capaz de investir numa meta. Mas eu estou criando ações para isso. O podcast é uma realização, é uma ação, é uma forma de eu divulgar, mostrar para o mundo, dizer ao universo, às pessoas que tiverem numa situação parecida com a minha, de que, olha, eu estou começando, eu estou indo. Não é a forma mais correta, é a ir. Não é aquela frase que no andar da carruagem as melancias se ajeitam. É compreender que existe um objetivo. O meu objetivo é trazer um conteúdo, é trazer questionamentos que se aplicam a momentos reais. Eu cortar as interferências porque vai ficar bonito para quem está olhando, é eu estar mentindo sobre qual é a minha realidade. Eu tenho que buscar paz dentro do caos. Eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que ser empática dentro de um balcão de farmácia, onde as pessoas estão vindo às vezes com a notícia de uma doença terminal. Pessoas que estão ali tomando uma medicação sabendo que aquilo ali é só para prolongar alguns dias da vida dela. E essas pessoas às vezes não vão estar num bom dia para mim chegar e dizer bom dia. Mas eu tenho que seguir um padrão de discurso que é da realidade daquele lugar. É a realidade que eu estou disposto a fazer toda vez que eu entro e bato ponto.
Não é a minha realidade de terapeuta, não é a minha realidade de professor, é a minha realidade de balconista de farmácia. E nesse mesmo ponto acontece quando se é professor. A gente está ali para oferecer o conhecimento, mas a gente não sabe da realidade de 23, 30 pessoas. É muita arrogância acreditar que o meu preparo vai tratar 30 pessoas de forma individualizada. Não vai. O meu conhecimento vai contribuir para essas pessoas se questionarem e crescerem, mas não vai ser o que vai resolver. Você consegue compreender que o cego, o surdo e o mudo possuem realidades deles, das limitações deles, e que você que não tem essas três deficiências também tem limitação? Já parou a pensar o quanto o teu preconceito te limita? E preconceito no modo geral. Quantas ideias tu já tem prontas sem ter tido a experiência? Quantas opiniões você já emitiu porque reproduziu de forma consciente ou inconsciente algo que você não vivenciou? Quantas vezes você não comeu um prato diferente porque te falaram que aquilo ia ser ruim, mas tu não provou para ver se era do teu agrado? Quantas vezes tu vestiu uma roupa que tu não se sentia bem porque todo mundo tá vestindo e achando que aquilo é bom? E aí é que nós entramos na ilusão coletiva. Aí é que nós entramos na ilusão que é gerada pelo marketing, na ilusão que é gerada pelo consumo, na ilusão que é gerada pela falta de consciência, que é quando a gente se torna provedores de uma matriz maior. É quando a gente deixa de olhar as nossas necessidades com respeito e com carinho e entende que isso é um processo natural. Não existe nada de sobrenatural na gente imaginar uma casa e conseguir ela quando a gente baixa as nossas expectativas e entende que eu preciso ter uma linha de crédito ou eu preciso ter o dinheiro para comprar uma casa. E para mim comprar uma casa, eu preciso ter uma renda e eu preciso analisar se eu estou trabalhando num lugar que vai me dar sustentação para isso ou não. Então, se eu quero uma casa que custe R$ 200.000, numa realidade em que o máximo que eu ganho por ano é 130 mil, como é que eu vou fazer para adquirir ela? Eu vou desistir e pegar uma casa menor? Ou eu vou aumentar mais a minha renda? Ou eu vou buscar as minhas oportunidades para entrar esse valor no meu caminho? Olha como em pouco tempo, quantas realidades, quantos desenhos de ilusão a gente está vendo se formar nesse discurso. São 23 minutos falando só sobre ilusões. Nada disso aqui é real. Nada disso aqui também é fantasioso. Por quê? A realidade de um pode ser a ilusão de outro. Entenda que se você começa sem nada, você vai ter degraus para subir que outra pessoa que já tem tudo não vai precisar trilhar. Mas isso não significa que quando vocês dois chegarem em um degrau igual, vocês vão ter as mesmas experiências. Vocês não vão ter os mesmos valores. Vocês não vão ter as mesmas credenciais porque vocês não são o mesmo universo. Vocês não possuem a mesma interpretação. Vocês não possuem a mesma formação. E é aí que a gente aprende a realizar as coisas. Quando a gente se abraça, entende que a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, e é isso, um sonho e um objetivo. Mas para ele se tornar concreto, para ele se tornar material, eu tenho que ter uma realização. Então, antes de eu focar nos valores mais altos, eu preciso me desafiar a conseguir os valores menores. Aí é que entra a nossa capacidade como seres de acumulação. E aí é que entra a questão do desapego. Para me formar R$ 600, eu precisei acumular essa quantia no dinheiro. Eu precisei dedicar horas, eu precisei dedicar recursos para formar aqueles R$ 600. Só que depois eu preciso compreender que para mim subir de R$ 600 para R$ 1.200
eu vou ter que fazer esses 600 reais de uma maneira que ele volte como 1.200. E como é que a gente faz isso? Você que é empreendedor e está começando o seu negócio, como você vai pegar 600 reais e transformar em 1.200? Vai aumentar o seu preço? Vai aumentar o seu valor? Vai captar mais clientes? Qual é a ação que tu vai realizar? Pense que hoje você está abrindo uma banca de jornal. Ninguém mais lê jornal. Jornal físico está até deixando de ser impresso, as pessoas estão indo só para o jornal digital. Mas você vai abrir uma barraquinha de jornal físico. Qual é a matemática que tu vai usar para gerar 600 reais de algo que as pessoas não usam, algo que as pessoas estão deixando de dar valor, algo que não é mais uma necessidade das pessoas? Já que a informação hoje está a um clique de distância. E aí eu pergunto, como você vai transformar? Bota nos comentários, te dei uma barraquinha de jornal e tu vai ter que fazer 600 reais dela. Como tu vai fazer? Que informações tu precisa nessa barraquinha de jornal para poder fazer 600 reais com ela? Tô te dando o teu negócio. Por que eu escolhi uma barraquinha de jornal? Houve uma época que o jornal ele foi a nossa principal fonte de informação em muitos lugares do mundo. Existiam lugares que o rádio não chegava, mas o jornal impresso podia ser enviado. E eu estou falando isso em períodos de guerra. Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. A imprensa escrita foi a maior fonte de informação. Tanto que antes de haver uma censura, sofria-se acidentes. Quando se tirava foto, tu via exatamente o que aconteceu ali, com os detalhes nus e crus. E aí se surgiu o quê? A imprensa marrom, que era aquela imprensa que saiu em jornais com fotos de mutilações, de assassinatos, exatamente no crime, sem censura, com narrativas fortes, com narrativas sensacionalistas, mas que essa imprensa marrom fazia parte da imprensa comum também. Tu tinha os tabloides, né? Tu tinha os jornais que traziam só manchetes. Tinham várias formas de jornal. O jornal deixou de existir? Não. O jornal saiu do aspecto físico da folha de papel impressa e se tornou depois o noticiário. A notícia que tu vê na TV é um jornal. A notícia que tu escuta no rádio é um jornal. Os fatos quando são narrados e demonstrados dentro de um Instagram, dentro de um TikTok, também são jornais. A diferença é que a palavra está em desuso, mas o objetivo final continua o mesmo, que é levar a informação de uma ponta a outra. Significa o que isso? Significa que hoje nós temos muito mais realidades interferindo na informação do que tinha antes. Antes a manipulação se limitava a um eixo de poder de esferas mais altas, mas hoje pessoas de uma esfera bem menor também podem manipular a informação. Hoje uma criança que tenha conhecimento de inteligência artificial pode tirar um vídeo no contexto e condenar uma pessoa a anos de cadeia, e essa mesma criança pode criar um outro vídeo que pode inocentar essa pessoa. Por quê? Porque o poder não está no dinheiro, o poder está na informação. O dinheiro é uma consequência dele. E aí entra a questão da realização. Tudo lá tá lá. 600 reais na tua barraquinha de jornal, tu descobriu como fazer 1.200 com o teu jornal. Significa que o teu jornal tem que ser necessariamente vendido para as pessoas lerem? Não estou conseguindo vender o jornal para as pessoas lerem, mas eu posso estar usando o jornal para a pessoa limpar a sujeira de um animal quando sai na rua. Posso estar vendendo esse jornal para a pessoa poder fazer uma obra de arte. Eu posso estar vendendo esse jornal para a pessoa pegar e embrulhar objetos. Ah, mas e a notícia? O jornal está sendo vendido, você está conseguindo 600 reais. Aí entra a questão de contradizer os valores e adaptar às realidades. Aquela informação que o teu jornal está fornecendo, será que essa pessoa já não consegue de outras fontes? E outra, será que é de interesse daquela pessoa? Porque hoje, mais do que nunca, as ilusões que nos são
entregadas, engarrafadas, elas nos permitem escolher com o que eu quero me enganar, com o que eu quero me iludir. Seja no campo religioso, seja no campo terapêutico, seja no campo que for. A ilusão que me é dada pronta, eu tenho a opção de acreditar nela. Eu tenho essa opção. E aí os conflitos se tornam maiores hoje porque são tanta micro realidades querendo um espaço ao sol que aqueles que conseguirem iludir e enganarem melhor acabam tendo mais alcance. Por quê? Porque tem pessoas que vão saber quais são as necessidades que as pessoas já foram modeladas até agora, que vão realmente trazer um caminho para elas de realizações. Hoje, a qualidade do material chocolate caiu. Por quê? Porque a produção de cacau no mundo está caindo, já que o cacau é uma fruta que está considerada em processo de extinção. As pessoas têm a mesma realização comendo um chocolate hoje que teriam há 30 anos atrás? Ou será que a realização dela não está em pegar a embalagem de uma marca e abrir? Saber que eu tenho aquela marca. Será mesmo que a pessoa está comprando chocolate pela qualidade ou pela ideia, pela marca, de que as pessoas que ela segue, que as pessoas que ela cultua têm? E aí eu entro nessa questão da gente abordar a religião, muitas vezes de forma superficial, e esquecer que ela é uma instituição social, que ela hoje é laica. Mas durante toda a pré-história, antiguidade, Idade Média do mundo, todos esses 3 períodos, em todas as nações, ela era tão poderosa, até mais poderosa que os governos. Não importa a sua fé, importa a sua religião, importa os valores que eles dizem que são certos para você seguir. E aí é que entra o nosso perigo hoje de estarmos expostos a muitos valores. Qual o valor certo? Nós não somos educados para arcar com as consequências das nossas escolhas. A gente é educado para que outra pessoa tome as rédeas e escolha o que é o melhor para nós. E a pessoa que fizer isso e conseguir atrair mais pessoas para a realização dela, acaba prosperando mais. Porque ela vai estar com um lucro, com o trabalho de outras pessoas enriquecendo dela. E aí entra aquela questão. Ah, mas isso é o quê? Isso é um processo capitalista? Isso é um processo socialista? Não, isso é um processo natural de liderança de seres que vivem em sociedade. A formiga rainha alimenta a colônia, mas são as operárias que vão trazer a comida para dentro daquela colônia, para enriquecer aquele animal de nutrientes para gerar novas formigas. E os soldados vão estar ali para proteger isso. Entende que a natureza, por si só, tem a sua organização social e que nós, como seres humanos, na arrogância da nossa prepotência, queremos achar que as coisas foram criadas e inventadas por nós. As coisas já aconteciam, só vieram pessoas que observaram e rotularam esses fatos. Independente de você acreditar numa ideologia capitalista, comunista ou anarquista, todas elas são conceitos filosóficos, conceitos sociais que representam a interpretação de uma pessoa que soube identificar as necessidades de outros grupos de pessoas e criou um discurso para justificar as ações dessas pessoas. O maior exemplo disso foi do maior defensor do sistema monárquico, Nicolau Maquiavel, que conseguia um discurso tão contundente, que conseguia uma imposição tão sábia sobre os valores sociais, que por muito tempo ele foi uma das principais ferramentas para atrasar a imposição de democracia e do conteúdo de república que nós conhecemos hoje. Porque o poder de manipulação de Maquiavel não veio da imposição, não veio da ofensa, veio da justificativa.
Ele justifica o porquê você está fazendo aquilo, como você faz, e ele te ensina a fazer isso também. Isso é maquiavelismo. Então, toda grande marca tem Maquiavel na sua base. A gente demoniza Maquiavel nos estudos, a gente demoniza Maquiavel nos conceitos, a gente trabalha Maquiavel de uma forma tão superficial que a gente esquece que Maquiavel foi um grande realizador. Os conceitos filosóficos que ele trabalha são efeitos de realização, efeito e causa. Conceitos básicos da física, mas que ele traz isso para dentro da mentalidade humana. E dentro da mentalidade humana, a gente não pode negar que o básico do pensamento humano é o quê? Reproduzir, se alimentar e sobreviver. Reproduzir, alimentar e sobreviver. Isso é o básico do ser humano. Qualquer desejo, qualquer necessidade que uma pessoa tenha que fuja disso é artificial. Estou condenando aqui as pessoas por gerar fortuna? Não. Estou condenando as pessoas aqui por serem miseráveis? Não. Porque eu entendo que a realidade em que cada um de nós vive é fruto daquilo que os nossos olhos enxergam? Não. É fruto daquilo que a gente foi capaz de realizar. Estou dizendo que todo mundo que tiver acesso a esse vídeo vai fazer 100 mil reais? Não. Não é todo mundo que está disposto a aceitar que a sua realidade é mais difícil que a do outro, ou que a sua realidade é melhor que a do outro, que vai erguer a bunda na cadeira e vai fazer alguma coisa. Não é. Não é todo mundo que também não faz porque não quer. É que tem pessoas que ainda elas não estão com a mente aberta para entender que a gente escolhe o que a gente quer sofrer. E pagando o preço desse sofrimento, a gente também escolhe o que a gente vai colher. É muito fácil eu chegar e querer impor para uma pessoa que ela tem que trabalhar e que ela tem que se esforçar mais, se ela se decidiu se fechar numa realidade dela. Eu passo por isso. Eu passei muito por isso. Eu me condicionei às realidades que eu fui entrando. Isso me trouxe muita experiência. Muita experiência do que os outros gostam, do que os outros têm de expectativa. Mas eu nunca tive a experiência de tomar a liderança e realizar as minhas expectativas, de realizar os meus desejos. Por quê? Porque eu me sedimentei. Eu virei uma base. Eu fiquei pesado. Eu fiquei sério. Eu fiquei firme. Mas para realizar os objetivos dos outros. Por quê? Porque eu não tenho um objetivo meu. A partir do momento que eu comecei a compreender que eu tenho um objetivo pessoal meu, o meu objetivo espiritual, meu objetivo profissional começaram a ser realizados. Eu não tenho tempo para ensaiar, para gravar o que vai ser dito aqui. O tempo que eu tenho é o tempo que eu tenho para chegar a gravar e subir essa gravação. Do contrário, eu não vou estar realizando nada. Porque eu ainda não entrei numa rotina. Eu ainda estou preso naquela rotina da minha carteira de trabalho, em que eu tenho que seguir regras, normas e tornar real as ilusões e as projeções fantasiosas de pessoas que não estão numa linha de frente vendo o que está acontecendo. Mas eu tô. Só que eu não tô na parte de ser o materializador. Eu sou o realizador. Quem materializa são eles, com os lucros que eles recebem. Quem materializa são eles que determinam qual o salário que eu vou receber. Quem materializa são eles, porque são eles que têm o poder para isso. Dentro da minha micro-realidade, o que eu materializo dentro do campo das minhas realizações pessoais é justamente o que? Ter o meu salário no final do mês. Meu salário já não me serve para as minhas necessidades atuais. Ele já não vai ser o suficiente para mim crescer e viver. Ele vai ser o suficiente para mim ter uma sobrevida. Eu vou estar no modo sobrevivente. Eu ainda estou no modo sobrevivente. Mas eu posso mudar essa realidade. A partir do momento que eu expor ao mundo, que eu jogar para o universo, que eu vou trabalhar para isso. 8 horas
de serviço no mês, vão me render 2.000, vão me render 1.700. Mas eu estou disposto a trabalhar 16, 17, 18 horas num dia para ganhar mais? Se questione. Traga essa questão. Tu compreende que às vezes para te criar 2.000 reais no teu próprio negócio por muito tempo vai fazer com que tu trabalhe 16 horas? Tu tá disposto a isso? Porque o tempo é uma grandeza física, é uma realidade material. Mas por mais que a gente considere o tempo onisciente, ele também não é. Nenhuma grandeza física é onisciente, nenhuma consciência humana é onisciente. Por quê? Porque nós somos limitados. Somos limitados pelo que a gente pode fazer, no que a gente pode acreditar. E a partir do momento que a gente começa a sair dessa zona de conforto, desses limites, e começa a enxergar novas realidades, novas culturas, novas pessoas, novos valores, e a gente tem que desapegar dos antigos, quando a gente não desapega, a gente se ilude. E quando a gente se apega aos novos valores, a gente se ilude também. Porque o segredo é observar e deixar partir. Movimentar é o segredo da materialização. Por que eu digo isso? A nível físico, a matéria é composta de átomos aglutinados que não estão parados. A gente não percebe a vibração, mas a gente compreende ela. E aí entra aquela questão de que se a gente não é capaz de transcender o movimento da matéria, a gente se torna estagnado. Uma cama é uma cama porque a gente modelou a matéria. Já parou para se perguntar a nível molecular, a nível submolecular, quantas revoluções e transformações foram necessárias para que uma madeira se transformasse numa cama, para que o algodão se transformasse num cobertor? Já parou para pensar que ali a matéria não foi perdida, ela só foi transformada? Que ali a energia não foi desprendida, ela só foi transformada? Que ali moléculas só foram repartidas e reorganizadas, realocadas para que novas moléculas fossem incorporadas ou removidas para criar novos objetos? Porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. E isso são conceitos naturais. O próprio Sol está nesse momento gerando matéria. O Sol é um gás. E mesmo assim, dentro do núcleo desse gás, ele está formando ouro, metais, está formando outros objetos. E quando ele começar a formar a panela de ferro que tem na tua casa, ele morre. Porque ele se densificou. Porque o núcleo dele vai absorver e não emanar radiação. Se até o Sol, quando deixa de se movimentar, morre, por que a gente acredita que os nossos objetivos e sonhos, sem uma ação prática, vai se concretizar? É esse o ponto que hoje eu trago aqui. A ilusão é um começo, é o princípio de uma revolução que precisa ocorrer internamente na gente, para contestar, para querer ter a força de vontade de se movimentar. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a testar as coisas, a gente começa a realizar. Mas começa pequeno, minúsculo, para depois ir crescendo e ganhando corpo. Um pinheiro não nasce com 2 metros de altura, um elefante não nasce pesando 3 toneladas. Ele vai crescendo. E a realização disso vai te levar à materialização do teu objetivo, do teu sonho. Lembre-se, para te fazer 600 reais com aquele jornal, alguém teve a ideia de e materializou uma folha de papel, alguém teve a ideia e materializou um jornal, a tinta, alguém teve a ideia e materializou uma gráfica. Mas você precisou juntar a materialização dessas pessoas para ganhar a barraquinha de jornal, para materializar o teu 600 reais, 600 dólares, 600 euros, por que não? Só que a pergunta que esse podcast faz hoje é, sabendo que o mundo se divide por 3, que a realidade se multiplica por 3, que o 3 é a base do equilíbrio,
O que é uma mentira hoje no teu caminho? O que hoje tu é capaz de realizar? E mais importante, o que tu tem capacidade e força de vontade para materializar? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu comentário, já deixa sua crítica, já deixa sua opinião, já curte ele, já indica para mais pessoas. Vamos fazer esse projeto crescer. Agradeço a atenção de todos vocês, sempre. E fiquem livres para contestar não só o que vocês vivem, mas sejam capazes de contestar aquilo que os outros vivem também. Será que não serve para ele, vai servir para mim? Será que se serve para mim, vai servir para ele? Olhe para o lado. Observe outras realidades. Será que, eu vi que ele fez aquilo ali errado, eu vou fazer também? Será que eu não posso ver o que ele fez errado e olhar o que ele errou e modificar e aplicar para mim? Ou será que eu vou ter que quebrar a cara da mesma forma? Aprenda. A gente só é inteligente quando o conhecimento que a gente adquire se torna prático. Não importa quantos livros você decorou, não importa quantos vídeos você decorou, se toda essa massa de conhecimento não tem uma realização prática, sinto muito, mas tu não matou só o teu tempo. Tu matou o tempo da pessoa que te ensinou também. Porque se tu não realiza, a missão final dela falhou. Desejo a todos vocês uma boa semana e anunciar que no nosso próximo vídeo eu vou trazer um exercício que todo mundo conhece, ninguém faz, mas que é um exercício prático que eu venho há 2 anos vendo que é o que realmente modifica. E isso eu aprendi com várias pessoas com quem eu tenho feito cursos e workshops. É um exercício que se repete com muita gente. Não importa se tu é coach, psicólogo, professor, o exercício se repete. Ele ganha novos nomes, novos formatos. Mas ele funciona. Uma excelente semana a todos. E aqui se encerra o Tarô com Alberto de hoje.